segunda carta de Pedro é uma carta que me surpreendeu, nunca tinha pregado nela. Ela tem uma mensagem motivacional para nos animar diante de um mundo e uma religião totalmente contaminada. E ele nos traz orientações de como nos preservar íntegros, em comunhão com o Senhor. Para isso precisamos, então, tomar posse dessa nova vida que o Senhor nos dá. Às vezes eu tenho a impressão que o pessoal se acomoda com a religiosidade. E fica faltando a nova vida, a transformação, o novo viver. E aí a gente entende as palavras de Jesus, quando ele chega para os grandes religiosos da época dele. Raça de víboras, sepulcros caiados, filhos do diabo. Esses eram os grandes religiosos. Assim como nós temos grandes religiosos hoje. É só entrar na internet e ver. E muitos deles, eu diria que a maioria, falando heresia. Está refletindo o quê? A condição real do nosso mundo e da religião. Só que essa segunda carta de Pedro está nos orientando a nos manter íntegros. Para isso nós precisamos buscar ser a imagem de Jesus Cristo. Precisamos adquirir seu caráter. Caráter é um negócio que a gente vai ver na prova. Na prova que a gente vê o caráter. Qual é o caráter que estamos carregando? Para isso nós precisamos buscar resultados de crescimento, precisamos buscar uma fé desenvolta, que é a verdadeira fé. A verdadeira fé ela é crescente. E Deus, Ele dá provisão, como vimos. Então, se nós estamos falhando, não é por falta de provisão de Deus. É por falta de submissão, de entrega, de santificação, de crescimento. Essa provisão é necessário nós nos apegarmos a essa vida nova. Note que aqui, o primeiro capítulo, ele falou de apropriar. A segunda, ele fala de apegar. Você apropriou, depois você se apega, não solta. E lembrar para não entorpecer. Eu entendo que esse é um dos grandes problemas do crente depois de algum tempo. Ele fica com a mente entorpecida. Parece que fica no mundo da lua, entra por um ouvido, sai pelo outro. Tipo assim, eu já sei isso, não preciso ficar escutando. Então fica aquele olhar vago. E na verdade, está com a mente entorpecida. Eu acho que no tema de hoje vai tocar alguma coisa de entorpecimento. A vida e seu viver passa, mas a palavra de Deus é eterna. Nós precisamos ser luz na escuridão. Para isso nós precisamos rejeitar os falsos mestres. Eu não sei se é porque nós temos um espírito sindical no Brasil muito grande, mas os pastores, eles defendem os colegas, outros pastores. Existe meio que uma proteção. Então eles não aceitam crítica. Fulano, não. Tem que falar que ela está dando ensino errado. Não. Tem essa proteção. Na verdade, eles não estão protegendo. Eles não estão cumprindo aquilo que a Bíblia fala, que deve expor os falsos mestres.
Porque se tivesse cumprindo, não ia ter território tão fértil por falsos mestres. Porque existe um sindicalismo espiritual para defender. Muito bem. Vimos que isso não vai ficar em brancas nuvens. Deus vai ter o juízo. E ele mostra que esse juízo sobre os falsos mestres e apresenta 3 ilustrações. Os anjos, que são lançados no Tártaro, o mundo antediluviano e Sodoma e Gomorra. Ele mostra um juízo. Então, existirá um juízo. Esse caráter desprezível dos falsos mestres é exposto para nosso aprendizado, para o nosso entendimento. Foi exposto para identificarmos. E eles fazem negações heréticas. Eles expõem a doutrina incorretamente. E hoje nós vamos chegar, então, no encerramento da carta, versículo 17 e 18, do capítulo 3, Claudinha. Capítulo 3, versículo 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Voltando no 17, Claudinha, por favor. Estamos vendo nesse bloco final, que começou no versículo 14 até o 18, que os cristãos devem viver um estilo de vida apropriado diante das heresias. E eu acho que cada vez mais está se distanciando isso. Mas nós não podemos fazer parte da regra geral. O estilo de vida que vivemos precisa estar de acordo com essa atualidade. Vimos que no versículo 14, volta no 14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, o 14 está falando dos passos práticos para pureza espiritual. Vimos isso. Então, veja só, são alguns aspectos de ensinamento. Primeiro, passos práticos para a pureza espiritual. Versículo 15 e 16 que vimos. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então esse bloco aqui fala da preparação que nós devemos ter para estarmos contra as artimanhas dos heréticos. Já no versículo 17 e 18, que nós vamos trabalhar hoje, para isso nós precisamos o quê? Trabalhar esmeradamente na graça e no conhecimento, para estarmos firmes. Essa é a essência. Essa é a conclusão da carta. Precisamos trabalhar esmeradamente na graça e no conhecimento, para permanecermos firmes. O fato é o seguinte: nenhum crente deve considerar-se suficientemente maduro para escapar da influência dos heréticos.
Exemplo, Barnabé. Barnabé, sendo um líder maduro, foi desviado da verdade, influenciado por Pedro, que foi o primeiro a se desviar. Vamos ver isso aí. Gálatas, capítulo 2, versículo 13. Então nós temos nesse desvio doutrinário herético, um apóstolo e um discípulo. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. O que estava acontecendo? Estavam comendo e Pedro estava à mesa com os gentios. E os gentios não são circuncidados, os gentios não seguem a culinária judaica. Lembra que teve o concílio de Jerusalém? E foi para definir essa questão. O que os gentios têm que seguir dos judeus? E quando os judeus chegaram, o Pedro se levanta da mesa dos gentios, que se sentiu acuado pela presença do movimento judaizante, e vai com os judeus. Porque eles queriam que os gentios se circuncidassem e seguissem a dieta da alimentação e a própria lei dos judeus, a lei mosaica. Muito bem. Barnabé, tá vendo? Ter se deixado levar pela dissimulação deles. Também levanta e vai para o lado de lá. Qual era a heresia? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. A heresia, que ainda continua, é que o pessoal fala que a circuncisão foi substituída pelo batismo. Um absurdo isso. A circuncisão é um sinal da promessa abraâmica para com os judeus, para que eles não se esqueçam. Gênesis 17. Então a heresia do movimento judaizante, e era tão forte e tão intensa, que eles fazem o quê? Se infiltram nas igrejas e seguem Paulo de cidade em cidade. Por causa disso. E Barnabé se deixa persuadir, sendo que Pedro foi o primeiro. Maduros, firmes, mas num momento de prova se deixaram levar pela heresia. Precisamos estar atentos, porque a coisa pode acontecer de uma maneira aonde, puxa, está todo mundo do lado de lá. Meus irmãos, é melhor você sozinho com a verdade do que com a multidão herética. É simples assim. Ah, mas todo mundo, é todo mundo mesmo. Mas é só, né? Eu já escutei isso. Só você que é o certo. Só você que é o certo. Estava comentando sobre isso. Estava vendo, domingo, aqui na cidade, tem um bailinho, um forró. Sim. Sabe qual que foi a visualização? 20 mil visualização. De domingo para segunda. Sim. 20 mil visualização. Aí, no culto, por exemplo. Ah, sim. Natural. Então, é o negócio. É. Então, aqui nós estamos vendo essa questão da heresia, do desvio da verdade. E o nosso texto, voltando lá, Claudinha, por favor. 3:17.
Vós, pois, amados, Pedro, ele faz 4 declarações de amados, só no capítulo 3. Veja só, capítulo 3, versículo 1 e 2. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Olha a sua direção. Para quem? Para os amados. Quem são os amados? A igreja. Versículo 2. Para que vos recordeis, ó, a mente entorpecida aqui. Não fica entorpecido, não. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então aqui nós vemos, amados, vos recordeis. Só no capítulo 3. Versículo 8. Todavia uma coisa, amados, de novo amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Amados, não deveis esquecer. Notem, a sequência é uma sequência de admoestação, exortativa. Vos recordeis, não deveis esquecer, versículo 14. Por essa razão, pois, amados, de novo, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Empenhai-vos. Para quê? Por ser achados por ele, pelo Senhor Jesus. Nós não cremos que o arrebatamento é a qualquer momento? Empenhai-vos por ser achado por ele. Como? Em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Quem? Os amados. E agora nós chegamos no nosso texto de hoje, o versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Amados, acautelai-vos. O que é acautelar? É guardar-se constantemente. Guardar-se constantemente. Veja só a sequência que nós vimos. Nós vimos que eles deveriam recordar. Ou seja, para recordar você precisa conhecer as Escrituras. Eles conheciam. Não deviam ter a mente entorpecida. Não deviam esquecer a Escritura. Eles, por isso, eles deveriam o quê? Se empenhar. E eles, mesmo assim, deviam e devemos permanecer alerta. Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Estado de alerta. Pensa estar em pé, veja que não caia. É uma exortação muito importante. Hebreus, capítulo 4, versículo 11, também fala do cair na fé. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. O que ele está falando aqui? O exemplo de desobediência do povo hebreu, que chegou diante da terra prometida, se afugentou diante dos gigantes, viraram as costas para Deus, com um coração incrédulo, caminharam para o deserto, e a punição foi 40 anos no deserto, até aquela geração morrer toda, salvo os 2 espias que falaram que devia entrar. Só que aqui, ele está falando do exemplo de desobediência. Para quê?
Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Que descanso? Canaã? Não. No descanso da paz que temos em Cristo, do refrigério que temos no Senhor. Não está falando de possuir a terra, está falando do refrigério, da paz que encontramos em Cristo, da vida abundante, a fim de ninguém caia. Isso significa o quê? Que o crente que cai, ele vai perder o quê? Mais que isso. O galardão é lá. Aqui, nesta vida, ele vai perder a paz. Ele vai perder a vida abundante. Ele vai perder o refrigério. Porque ele não está em plena comunhão com Deus. Ou seja, nós podemos fazer da nossa vida um deserto. No mesmo exemplo de desobediência deles. Eu não sei quanto vocês já participaram de reunião de oração. Sempre eu falo isso aqui. Você participa da primeira, você não precisa ir em nenhuma. São sempre as mesmas senhorinhas falando: orem pelo meu filho, orem pela minha filha. Eu criei na igreja, não sei o que aconteceu. Casou, sumiu, não tem mais compromisso com Deus. Não tem... É só esse tipo de pedido de oração. Não sei quantos já participaram dessas reuniões. É isso. Não sai disso. Por quê? Porque houve um cair na fé. Houve um cair na fé. Mas muito bem. Efésios, capítulo 4, versículo 12. Efésios 4, 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, aí está falando da igreja, tá? Comparando a ela uma grande embarcação. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, que é o pessoal da embarcação, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, com vistas que isso aconteça na igreja, o corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, como irmãos, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, buscar essa imagem, a medida da varonilidade, a perfeita varonilidade da estatura, plenitude de Cristo. Está aqui. 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Está falando de falsos profetas, gente, aqui. E notem, essa embarcação ela é agitada de um lado para o outro, por todo vento de doutrina, pela artimanha. Artimanha aqui tem a ideia de carteado, tem a ideia de jogo de truco, sabe? De enganar o outro, de blefar. Pela artimanha dos homens, pela astúcia. Interessante, no jogo de truco tem sinalzinho, tem não sei o que tal. Astúcia com que induzem ao erro. Falsos mestres. Voltando ao nosso texto, Claudinha, por favor. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados. Qual que é a característica dos falsos mestres? Insubordinados. Não seguem lei, não seguem regras, não seguem doutrinas, não seguem padrões de santidade, eles não seguem. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 2.
e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Versículo 3. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Não vai ficar impune, sem juízo. Mas, se tem tanto falso profeta e tanta heresia, é porque tem muita gente seguindo. São insubmissos, irreverentes, mentirosos. São como o cão e a porca. Vimos isso. Versículo 21 do capítulo 2. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Interessante que quando a gente estuda 1 João, nós vemos que eles saíram do nosso meio. Não vieram lá de fora. Chegaram, gostaram da mensagem, se afeiçoaram, e daí, movidos não pelo Espírito Santo, mas pelo Espírito do Anticristo, saem do meio por questões heréticas, mas só que conduzindo, só que melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Porque, após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Ouviram a palavra, ouviram a mensagem, trabalharam com essa ideia, distorcendo ela, enganaram outros, e por motivos de mercenários, explorando o povo. Insubordinados, para que não descaiais da vossa própria firmeza. Nós não podemos cair da nossa firmeza. Meus irmãos, é impossível o crente verdadeiro perder a salvação. Mas é totalmente possível cair da firmeza. Mas o que vem a ser essa firmeza? Capítulo 1, versículo 12. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela firmados. Que firmeza é essa? Estejais certos da verdade, já presente convosco a verdade, e nela confirmados. Essa firmeza que nós estamos falando. Capítulo 2, versículo 18. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, os falsos mestres, engodam com paixões carnais por suas libertinagens. Eles não se submetem a nada, não seguem regras, são imorais. Aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Qual que é o foco deles? Pessoas que estão chegando ao Evangelho. Pessoas que estão tomando os primeiros passos. Alvo fácil. Neófitos. Novos na fé. Que não tem a verdade ainda na mente. Que não sabe discernir e julgar as coisas. Esse é o alvo deles. Vocês podem ver que todo movimento de herético, de falsos mestres, não existe evangelismo. Porque o alvo deles não é evangelizar. O alvo deles é cativar
pessoas evangelizadas nas igrejas para enredar, porque elas são algo fácil, para os seus grupos. Essa é a tragédia dos recém-nascidos, arrastados pelo erro. Qual que é a solução? Fé na palavra, conhecimento da palavra, prática da palavra, manter firme na palavra. Note, irmãos, a fé vem de ouvir da palavra de Deus. Crescer na fé é necessário o conhecimento da palavra. A prática da palavra, precisamos viver o que nós cremos. E precisamos nos manter firmes naquilo que cremos. E esse é o ponto crucial para aqueles que já têm informações. A exemplo de Barnabé. Essa atenção. Versículo 18, 3:18. 3:18, é isso. Antes, em vez de se deixar enredar, em vez de cair, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes crescei na graça. Nosso Deus é de toda a graça. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Ele é o Deus de toda a graça. Nos chamou a nós à sua eterna glória. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O caminho da fé é um caminho de provas. Não é caminho fácil, gente. É caminho de prova. Mas a prova é que vai produzir em nós a perseverança. E a perseverança vai produzir a esperança, como está lá em Tiago. Nós não só temos esse Deus de toda graça, como nós temos a responsabilidade de pregarmos, de evangelizarmos, porque nós somos os dispenseiros, os pregadores da graça. Capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós somos dispenseiros, nós somos os mordomos, nós somos os responsáveis por ensinar, pregar, conduzir, discipular a graça. Por que os novos na fé, os neófitos, são alvo tão fácil para os falsos mestres? A gente ouve aí tanta campanha de evangelismo, mas não houve campanha de discipulado. Ah, fulano, fico interessado. Eu acho que ele creu, eu acho que ele se converteu, tá? E para nisso. Aí vem os abutres, as aves de Satanás e arrebanham estes. Crescer na graça significa passar por provações. Ou seja, as lições aprendidas são lições que se aprendem de maneira custosa. Não é fácil, mas vale a pena. Por quê? Porque esse é o caminho para nos tornarmos a imagem de Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 16. João 1, 16.
Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Graça sempre houve, meus irmãos. Mas agora, na nossa dispensação, a dispensação da igreja, a graça é superabundante. É maior. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aqui é Paulo falando com respeito ao ministério apostólico dele. Então, o que ele está dizendo? Pela graça de Deus, sou o que sou. O missionário entre os gentios. E a sua graça, a graça do Senhor, que me foi concedida, não se tornou vã. Ele, que era perseguidor, tornou-se o grande obreiro. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todos eles quem? Apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo foi que conduziu ele. Isso que tem que nos conduzir também. Voltando, Claudinha, lá no nosso versículo lá, versículo 18. Crescei na graça, acabamos de ver. Crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei no conhecimento. Meus irmãos, eu vou fazer uma afirmativa que eu acho que vocês vão concordar. Todos nós conhecemos mais do que nós praticamos. Nós sabemos mais do que nós conseguimos praticar. Ele está apontando uma deficiência. Precisamos crescer no conhecimento, mas esse conhecimento não é só aqui intelectual. Ele envolve ação, envolve comunhão, envolve proximidade, intimidade com o Senhor. Conhecimento sem graça é só cultura. Conhecer sem ter graça é só cultura. Por outro lado, graça sem conhecimento é ignorância. Mas a graça com conhecimento é o plano que Deus tem para nós. Crescer na graça e no conhecimento. Esse plano é a vontade de Deus para as nossas vidas. É isso que tem que ser buscado. Quantos grupos que desprezam o conhecimento bíblico? Quantos grupos que desprezam a graça? Falando das igrejas. Esse é o problema. Quanto mais conhecemos a Cristo pela palavra, mais graça teremos da presença dele. Isso requer o quê? Diligência, requer disciplina, requer prioridades. Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Meus irmãos, aqui nós estamos diante de algumas advertências. E a primeira advertência do cair do homem é o próximo versículo, versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, ou teve castigo, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Qual que é a primeira advertência? Negligência. Qual que é o primeiro cair na fé?
negligência. Quando a pessoa está negligente, e a palavra negligente aqui não tem um aspecto assim, olha, a pessoa assaltou um banco, não é isso? É a negligência do dia a dia, não pôr as prioridades de Deus em ordem, não levar as coisas a sério, não ter um tempo com Deus, não ficar sem prioridade. Negligente. É o primeiro passo. O cair na fé é como se fosse uma escada. O primeiro degrau da escada é negligência. A negligência já é o primeiro passo para baixo. Muito bem. Então é necessário equilíbrio entre os dois. Entre o conhecimento e a graça. Interessante que nós vemos isso na própria vida de Pedro. A vida de Pedro, antes de ele estar equilibrado na fé, é o seguinte: ele dava testemunho de Jesus, mas muitas vezes estava discutindo com Jesus. Não tinha equilíbrio. Outras vezes, ele reagia o seguinte: Jesus estava lavando o pé aos discípulos. Não, no meu pé não. Mas quando Jesus deu uma explicação para ele de como é, não, então me lava por inteiro. Nota, não tem equilíbrio. Prometeu até morrer por Jesus. Mas logo em seguida, ele se acovardou diante de uma serva. Eu acho que eu vi esse aí. Não viu não. Agora, como que é o Pedro depois? Notem, carta de Pedro. Estou falando do testemunho de Pedro. Note que a vida cristã dele começa de um jeito e depois ele cresce. Então, depois Pedro evitou extremos e ficou equilibrado. Vamos ver isso. A questão do desequilíbrio para o equilíbrio. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro usado por Deus. Só que passando um pouquinho, nós vemos Pedro manipulado por Satanás. Versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Reação de Pedro, manipulado por Satanás. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Irmãos, esse é o mesmo Pedro que não negou a Jesus. É o mesmo Pedro que teve ímpeto de pregar no dia de Pentecostes. Diante do mesmo povo que ele teve medo antes. Esse equilíbrio que nós temos que buscar. Pedro, ele foi usado por Deus, mas também foi usado por Satanás.
O crente, ele não pode ser possuído por Satanás, mas ele pode ser manipulado. E essa manipulação pode causar muitos estragos. E um dos estragos que a carta está chamando nossa atenção é seguir falsas doutrinas e ensinamentos heréticos. Falsos mestres. Então, esse é o ensinamento da carta de Pedro, que nós temos que levar em conta e não nos esquecermos, para nos mantermos firmes e não descairmos da fé. Esse é o ensinamento da carta, que possamos trazer edificação para a nossa própria fé. Amém? Ok. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz e sempre nos alimenta, nos exorta, nos dirige, é luz para os nossos caminhos. Grato, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, em nossas mentes, que isso possa nos conduzir a boas intenções, possa nos conduzir a uma firmeza de fé, possa nos conduzir a um testemunho inabalável. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor é aquele que concede graça, é aquele que concede conhecimento, é aquele que deseja ser honrado e louvado e glorificado através das nossas vidas, e o Senhor dá provisão e capacitação para cada um de nós. Por isso nós oramos, certos que o Senhor irá nos conduzir para o louvor da sua glória. Assim oramos no nome de Jesus, o Senhor. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas a cada dia, tem se feito presente em nós na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos ensinar, a nos consolar e guardar até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Irmãos,